mais forte, mais feliz, quem sabe só leva a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada eu sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Oi, gente! Boa noite! Oi, meu amor, Lana, tudo bem? Seja bem-vinda a mais esse momento. Uma live da Negra, hoje com a Mariana Luz, uma psicóloga que vai construir aqui comigo esse momento, falar um pouquinho como fazer, né, pra gente conseguir ressignificar a nossa forma de viver e a nossa forma de sentir. Falar um pouquinho também aí sobre algumas doenças que venham amparando aí a sociedade, burnout, ansiedade, depressão, suicídio, ou seja, vamos ouvir um pouquinho aí o que a gente pode fazer para poder contribuir aí na vida das pessoas e até mesmo na nossa própria vida, não é mesmo? Que delícia ter você aqui. Obrigada, obrigada. Bruna, boa noite. Kátia, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Tá vendo que tem gente nova por aqui. Quem não me conhece, eu sou Fernanda Oliveira, Life Coach. E a minha rede social aí tem pétalas de um estilo de vida sistêmico, pautada aí no relacionamento, comportamento, gestão, sempre a partir do autoconhecimento. Para a gente construir tudo isso, a gente primeiro precisa olhar para dentro, né? Lu, e hoje eu tenho certeza que vai ser aí um momento lindo, uma construção linda com essa profissional maravilhosa, Mariana Luz, que já está aí na área da saúde, atuando aí já em torno de 10 anos, focada aí na saúde emocional e na diversidade, ativista, lançou aí um e-book ao longo aí do mês, tem um projeto aí lindo também em andamento que vai começar na próxima semana. A gente vai conhecer um pouquinho dessa profissional linda e maravilhosa que é a Mariana. Vou ver se ela já tá por aqui pra gente iniciar, porque tem muita coisa pra gente pegar de informação, para que a gente possa colocar em prática, ressignificar a nossa vida e das pessoas ao nosso redor, não é mesmo? Andamos aí pensando em tudo, né? Tendo a sensação de que o ano termina, começa, já emenda no outro, não é mesmo? Sensação de que o dia deveria ter mais do que 24 horas. Vou lá, vou chamar a Mariana. Deixa eu ver. A Mari já tá na área. Deixa eu chamar a Mari aqui pra gente construir um lindo momento juntas. Olá! Mari, para os Deixa eu só... íntimos, boa Mas noite. pode ser Mari. Deixa eu só arrumar aqui. Acho que tá bom, né? Tá me vendo Tá, bem, me escutando tá, bem também. tô te Vamos pôr ouvindo um bem, brilho aqui a mais. tô Pronto. te ouvindo bem. Que Ô, Mari, bom, Fê. lindona, cara, você não sabe o quanto eu tava ansiosa para esse momento, sabe? Eu, assim, falaram muita coisa bacana de você, eu te acompanhando ali, eu Onde falei, você tô? nossa, essa negra porreta tem muito para nos ensinar aqui, para trazer insights, para contribuir. Tem muito o que falar, botar a voz dela aqui na minha rede para construir comigo esse momento. Construção. Eu gosto de construir esse momento sempre com algum convidado, porque eu sei que na minha última live, inclusive, eu falei com a convidada, com a Jaque, que sonha
com outra pessoa é mais fácil de ser realizado, não é mesmo? Com certeza. Então, a Com ideia certeza. aqui é abrir porta, dar voz à nossa voz, porque tem muita voz bacana para ser, ó. E você é uma delas. Obrigada. Muito Antes já obrigada. peço uma gratidão aí pelo carinho. Sei que a sua agenda está bem lotadinha, ainda mais agora no mês de setembro, né? Um mês que é tão simbólico aí para valorização à vida, falar sobre suicídio. Então, eu sei que você está aí com a agenda bem cheia, mas você fez essa gentileza de estar aqui na Rede da Negra e aceitar o meu convite. E eu tenho certeza que você tem muito para falar. Eu vou falar bem pouquinho, porque se deixar eu falo demais. Mas o momento aqui é seu. Eu quero que você se apresente. Fale quem é a Mari Luz, a Mariana Luz, ativista, lançando aí o livro Era Uma Vez Negritude. Tem um projeto, estou sabendo que tem um projeto para iniciar semana que vem, um painel aí com bate-papo com várias pessoas também dialogando sobre o tema, inclusive, né, que nós vamos tratar hoje, que é a saúde emocional, como a gente ressignificar a nossa forma de sentir, a nossa forma de pensar, porque a gente anda aí no exaustivo corre-corre da vida, né, achando que a produtividade é a qualidade de vida, e quando a gente sabe que não. Então, como que a gente pode equilibrar isso? Esclarecer também um pouquinho de algumas das doenças que estão aí, burnout, ansiedade, depressão, o suicídio, né, que os indicadores vem aí mostrando que está aumentando, enfim. Você tem muito para construir aqui comigo. E eu te agradeço desde já. A voz é sua. Obrigada, Fê. Queria agradecer muito também. Aliás, essa super apresentação que você já fez, né? Queria te agradecer muito pela generosidade das suas palavras. É muito bom ver duas mulheres negras assim juntas, podendo construir juntas, né? Tirando esse mito do machismo que a gente compete, que nós não somos parceiras, que a gente não pode estar juntas nos espaços, né? Então eu me sinto muito honrada de poder estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Para mim é sempre um prazer. Eu gosto muito de fazer lives, porque eu acredito na democratização do conhecimento. E eu acho que essa é uma maneira espetacular da gente promover isso. Informação, discussão, né, da gente trazer esses temas que são tão importantes para mim. É uma questão de um tema, falar sobre saúde emocional, saúde mental, para mim é um dos temas da minha vida. Mas vou começar me apresentando, só queria retribuir a generosidade na apresentação. Bom, eu sou Mariana Luz, mas podem me chamar de Mari Luz. Eu sou psicóloga, a agenda está intensa justamente por isso. Eu sou psicóloga clínica, tenho minha própria clínica, então tenho atendido bastante, né? Nesse momento eu já atendia antes, mas na pandemia passei a atender um pouco mais, né? Houve uma procura, né? Enfim, de atendimento, e aí minha agenda acabou sendo consumida assim, também pela clínica. Além disso, sou, como a Fê disse, sou uma ativista política e uma ativista para as questões raciais e de gênero. Trabalho com consultoria em diversidade e construindo programas em saúde emocional, né, dentro de empresas. Eu criei um programa que se chama No Stress e tenho buscado parcerias, né, para implementar esse programa. Tenho alguns parceiros, não exatamente na implementação desse programa estou buscando parceiros, mas ajudo em consultorias diversas para empresas. O meu ativismo político ele se dá justamente por acreditar que não tem uma maneira de transformar a sociedade nas questões raciais, de gênero, entre outras questões importantes, se não for pela política. Para mim, ela é uma ferramenta poderosa de transformação. E a gente precisa ocupar esses espaços políticos. As mulheres negras, homens negros, pessoas com deficiência, pessoas LGBTs. Nós precisamos ocupar cada vez mais esses espaços. Além disso, como você disse, agora eu tenho que colocar a autora na minha apresentação. Eu estou muito orgulhosa, gente, porque no meio de tudo isso a gente conseguiu produzir um e-book. Ele é muito pequenininho, ele é um guia muito simples, um guia prático, mas ele ficou muito fofo. Super objetivo, a diagramação dele. Sim, fotografia linda.
Eu ia dizer isso. O designer ficou lindo, tenho que agradecer minha designer maravilhosa, que é a Dani, né? Então, assim, ficou lindo mesmo. Era uma vez negritude, tá no meu site, no psicologamarianaluz.com.br. Podem entrar lá e comprarem para ajudar os empreendedores negros, né? Então já deixo aqui Ah, hashtag a com propaganda. certeza. Fique à vontade. Tá? E a minha última, vamos dizer assim, a minha última arte desse mês de setembro, eu me empolguei. Depois do Era Uma Vez Negritude, eu falei, ai, gente, agora eu sou escritora. Escritores, me desculpem. Estou ousando me dizer Meu escritora. amor, mas você está indo por um ótimo caminho, viu? Já começou muito bem, Obrigada. pode ter Não, certeza. então, eu tive umas devolutivas de algumas jornalistas, eu fiquei muito feliz, porque, nossa, quem sou eu, né? E aí algumas jornalistas falaram, nossa, a gente leu, adorei, ficou muito bem escrito, tá muito bem diagramado, ele tá objetivo, né? Então, assim, é bem isso que você falou, e eu fiquei bem feliz, né? Então, eu tô realmente produzindo esse segundo e-book, que era para ser lançado no dia 29, mas eu acabei tendo que incluir mais um tema que era muito importante, que é justamente saúde emocional dentro das empresas, que eu não tinha incluído. Eu tinha colocado alguma, porque esse e-book já estava na minha cabeça há algum tempo, Fê. E aí, com essa questão da saúde emocional dentro das empresas e algumas questões que eu fui tendo nessa consultoria que eu estou desenvolvendo, de uma resistência, seja das empresas, quanto dos colaboradores, muitas vezes, de não quererem participar, né? E eu acho que assim a gente consegue já até entrar no nosso tema, que é uma primeira coisa que eu trago, apesar da gente saber dos números. Por exemplo, a gente trocou muitas mensagens, né, Fê, ao longo da semana. Eu tenho certeza que você tem suas colocações e as perguntas, eu vou deixar você conduzir. Mas eu só queria começar com uma coisa que eu acho que é imprescindível, dois dados. Primeiro, como eu te falei, né, o Brasil, segundo a Organização Mundial da Saúde, ele é o número 1 em ansiedade e o número 5 em depressão do mundo. E isso era antes da pandemia. Com a maneira como a gente está vivendo esse período, né, de pandemia, imagina os números, né? Como que nós vamos estar nesse posicionamento até a vacina, né? Porque eu digo, até a vacina, a gente está tentando sobreviver. Depois da vacina, a gente vai lidar com esse rastro de destruição, de luto, né, de problemas em diversas áreas, inclusive de saúde mental, que a pandemia vai nos deixar. Por mais que já tenham algumas pesquisas nesse momento, e aí você me mandou várias matérias, e tem muita gente produzindo conteúdo, eu sempre gosto de esperar um pouco, porque eu acho que vai ter muita coisa ainda que a gente vai observar. Eu tava assistindo o Átila, né, que é o cientista, né, que todo mundo, quem não conhecia, descobriu. Eu tava assistindo já faz um tempo, não foi agora. Ele foi na CNN e ele me falou uma coisa que me chamou muita atenção, que é algo que ele falou, eu vejo isso sendo pouco falado, que é pensar como as pessoas que passaram pelo entubamento, pelo coma, que sobreviveram ao coronavírus, como fica a saúde emocional dessas pessoas, né? Porque é uma coisa também que é isso, ai, sobreviveu, nossa, agora é só ir para casa, mas não é tão simples O assim. pós tem que ter um Sim, cuidado, se duvidar, muito maior, né? sim. Então, é também uma coisa que eu quero com relação a quem sobreviveu e aos profissionais da área da saúde. É uma preocupação que eu tenho, tem diversos projetos, inclusive de atendimento a esses profissionais, o que é maravilhoso, mas assim, você lidar, porque no dia a dia os profissionais da área da saúde já lidam com um tema sensível, que é essa questão de vida e morte, o luto pra gente é um tema sempre sensível, mas você lidar com tanta morte e com essas polêmicas, né? Pessoa sem máscara, pessoa vai em festa, sai, não sai, aí é egoísta, barra não é egoísta, as pessoas têm que viver, não têm que viver. Né? Eu sempre recebo perguntas em relação a isso, mas como é que faz? Né? Vai ou não vai? Vive ou não vive? Né? E essas escolhas aí que um cenário de pandemia coloca a gente num lugar do impossível, né? Escolhas muito difíceis, né? Então, eu queria trazer essa realidade, né, desses dados e um dado do Google que desde o começo da pandemia em março, né, assim, obviamente na China começou antes, mas desde que se espalhou aí pelo mundo, fevereiro, março, as buscas no Google aumentaram por saúde mental em 200%. Para psicólogos, psiquiatras, cuidados com saúde mental. Mas nós profissionais, a gente vê
muitas vezes, e é por isso que eu vou fazer o painel no dia 29, já deixo até o convite aqui, né, de como a gente consegue falar abertamente sobre saúde mental, porque, para você ter ideia, nas empresas eles nem gostam que a gente use essa expressão, saúde mental. Não, saúde mental é pesado, vamos falar de saúde emocional, vamos falar de qualidade de vida. Eu tenho medo de falar, isso vira uma epidemia. Essas pessoas, ai, se a gente falar de depressão, e se falar de suicídio, então, nossa, suicídio é o tabu do tabu. Uhum. Então, bom, enfim, já trouxe vários pontos, mas quero te ouvir também, Fê, vamos trocando Não, e vou claro. deixar você conduzir. E assim, eu até dividi em blocos porque é um tema tão abrangente que eu acho que em uma hora fica até pouco, né? Da gente dialogar, de falar mais. Mas a minha ideia aqui é pelo menos trazer insights e esclarecimentos, principalmente para os pontos que eu venho observando, vem saindo no noticiário, pessoas próximas também, no próprio trabalho, na organização, porque a pandemia ela veio de uma certa forma para desacelerar, mas ao mesmo tempo ela também trouxe um estresse emocional muito grande, trouxe uma ansiedade, porque as pessoas acabam se questionando muito do futuro, do futuro, do futuro, né? Como, né? Quando vai ser, enfim, isso acaba gerando um estresse, né? E aí a minha primeira pergunta seria com relação ao burnout, que é uma ocorrência muito grande, né, dentro das organizações. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque é uma doença que tem aí 44% dos brasileiros com essa sensação. E essa sensação, eu coletei aqui algumas sensações que são despertadas, né, para identificar a síndrome de burnout e até para que as pessoas consigam, de repente, procurar um profissional da saúde se ela não conseguir fazer o autocuidado, né? E essa doença ela está muito relacionada com o trabalho, com o ambiente corporativo. Então, eu queria começar por esse caminho, por essa doença, por burnout, falar um pouquinho sobre ela, como ela se dá e quais são as estratégias que a gente pode criar para não entrar nessa espiral que é aí o estresse, que logo depois a gente vai falar um pouquinho da ansiedade, né? Porque a ansiedade ela acaba gerando um pouquinho entrando dentro da depressão, dependendo do nível, né, dessa ansiedade, como ela é gerada. Então, eu queria começar por aí para que a gente possa pincelar as principais doenças que estão aí hoje e que são, na verdade, inclusive, segundo pesquisas, você pode até me corrigir se eu estiver errada, mas é das principais doenças daqui para 2030. A sociedade, a grande maioria vai entrar ou pela crise da depressão, ou da ansiedade, ou pelo próprio burnout. Então, assim, uma maneira que a gente possa ter para ressignificar isso de alguma forma. Claro que a gente sabe que tem pessoas que conseguem fazer isso sozinha, mas é importante destacar que tem outras que precisam de medicamento, precisa da busca por profissionais, da busca por terapia. Então, vamos começar por ela um pouquinho? Claro. Não, os seus dados estão corretíssimos. Inclusive, acho que a pandemia talvez acelere isso, porque a intensidade do que a gente está vivendo na pandemia, vamos ver o que as pesquisas vão apontar no mundo pós-vacinação. Mas eu imagino que com o fluxo de trabalho, de produtividade que as pessoas se colocaram dentro da pandemia, talvez esse número de 2030 a gente antecipe até antes. Né? Principalmente tratando de depressão, que as pessoas já dizem que é o mal do século, né? E é um dos, com certeza, mas para mim tem outros, mas a depressão, com certeza, ela é um dos maus do século, porque é essa falta de sentido. Mas focando no burnout mesmo, eu vou falar dele de uma forma mais geral. E aí, quem quiser muito dos sintomas, eu publiquei um artigo hoje no meu LinkedIn, com vários sintomas, se não foi hoje, amanhã que ele vai sair, mas eu acho que foi hoje, se eu não me engano. Ah, não, desculpa, vai sair amanhã. Eu preparei um artigo sobre burnout, especificamente, ele vai sair no meu LinkedIn, na minha página do Facebook. Podem seguir lá e aí as pessoas leem mais os sintomas. Mas, basicamente, os sintomas do burnout é aquele desânimo,
é fruto de uma sobrecarga onde você vai perdendo aquele pique que você tem para fazer as suas atividades do trabalho, né? Então você vai sentindo um cansaço, um desânimo, uma falta de sentido, e aí às vezes você pode ter alguns sintomas físicos que parecem um pouco com ansiedade de uma palpitação, né? O coração dispara, e aí as pessoas falam, ah, mas é porque eu estou muito ansioso, né? E eu gosto de falar, por causa da linha que eu atendo, Fê, eu sou existencialista. E na minha linha, a gente sempre considera, não que as outras não considerem, mas cada linha da psicologia, ela considera o ser humano a partir de uma ótica. Na minha linha, a gente considera essa totalidade do ser humano. Então, para mim, não existe alguém que é ansioso. Existe dentro da ansiedade, esse nome, ansiedade, ele é um nome macro que abriga uma série de emoções e sentimentos que a gente precisa olhar, reconhecer e lidar. Então, essa questão do burnout, que é esse estresse no trabalho, é um esgotamento físico e mental. É isso que é o burnout. Um esgotamento físico e mental. Essa síndrome, ela justamente ela aponta para um limite, quando a gente passa do nosso limite por muitas vezes não nos cuidarmos, ou seja, não reconhecermos as nossas emoções, os nossos sentimentos. Porque o nosso corpo e a nossa cabeça, ela vai dando sinais de que a gente está chegando no nosso limite. E mais do que falar dos sintomas, eu queria falar um pouco disso, que eu acho que isso é mais difícil para as pessoas acessarem. Porque os sintomas, eles estão lá no Google, e são esses sintomas um pouco dos que eu falei, mas e que confunde-se muito, muito com ansiedade, né? E pode levar, obviamente, a crises de ansiedade, mas essa parte do autocuidado, Fê, eu vejo que nós não somos educados para o autocuidado. Um exemplo disso é que quando a gente joga autocuidado no Google, aparece skincare. Não aparece nada, por exemplo, sobre saúde mental. Então, o que é? Aí as pessoas falam, ai, para me cuidar, eu fiz uma máscara no rosto, eu fiz um banho no cabelo, eu fiz massagem. Isso não é autocuidado? Claro que é, eu não estou dizendo que isso não é autocuidado. Mas é curioso que dentro de uma pandemia, principalmente, você vai numa pesquisa e você vê skincare, né, como forma de autocuidado. E cadê o cuidado com a saúde emocional, o olhar para as emoções, essa questão da produtividade, que é um ponto X, né, da síndrome do burnout, esse fato da gente precisar produzir. Desculpa, e não só da síndrome do burnout, mas da lógica capitalista que a gente vive, né, gente? Por isso que eu sou ativista política. Não tem como a gente falar de nenhum assunto sem envolver política e economia, né? Nós somos seres políticos. Então, é claro que a gente vive numa lógica capitalista, onde o trabalho ele acaba ocupando um lugar que às vezes ele é mais central do que nossas emoções, né? Ai, não pode chorar, porque imagina, e se falar que tem depressão ou que toma remédio, não vai ser promovida, né? Eu fiz uma enquete no LinkedIn, tá rolando lá uma enquete no LinkedIn, justamente isso. Se as pessoas têm coragem de dizer na empresa, para os amigos ou para os gestores, que tem alguma questão, né? Ou que teve uma crise de ansiedade, ou se as pessoas falariam, não falariam, né? Por conta de uma pesquisa aí de Londres. Na maioria, as empresas não têm nem estrutura, né? Você falou em enquete, essa semana eu também fiz uma na minha rede perguntando, né? Se você tivesse sintomas de depressão, se sentisse que estava ali com a sua saúde debilitada, se você encontraria dentro da empresa estrutura para isso. Na verdade, você não encontra, né? Não encontra estrutura e às vezes também não tem um profissional adequado que possa estar ali orientando, né? Porque isso também acaba sendo é necessário você criar estrutura e trazer profissionais que possam contribuir de uma maneira muito efetiva e adequada, porque também se botar qualquer profissional acaba de repente atrapalhando ao invés de contribuir, né? Então também tem que ter esse cuidado, porque senão você acaba, ao invés de fazer algo positivo, você acaba acelerando de repente até a situação.
sim, sim. E Com a certeza. síndrome, Mari, eu fiquei pensando, a síndrome de burnout, ela é um fator precedente para a depressão ou não? Pode ser, Fê. A gente, na psicologia, a gente não faz essa relação assim automática, porque a gente considera que cada indivíduo tem os seus recursos e suas ferramentas internas para lidar, né? Então, eu tenho uma brincadeirinha que eu uso quando alguém me pergunta: ai, mas será que se eu tiver um estresse no trabalho, eu vou ter depressão, por exemplo? Aí eu faço uma brincadeirinha, gente, pensa assim, ó. Tem o João e a Maria, né? O João e a Maria namoravam. A Maria termina com o João vai tomar sorvete. A Maria e o José namoravam. A Maria termina com o José não sai da cama. Não tem como a gente prever, porque é isso. O João tem um tipo de ferramenta, o José tem outro. É E isso é isso, muito você tem interno, algumas né? ferramentas. Isso é interno. Sim, É sim. Então, interno e são gatilhos também que cada um tem, né? exatamente. E aí a gente, obviamente, quando a gente sente que a gente não consegue passar por um processo sozinho, temos que Tem que buscar ajuda buscar ajuda. profissional. Tem que buscar. Mas essa ferramenta do autocuidado, foi por isso que eu bato nessa tecla. Eu sou a chata, eu sou meus pacientes sabem, eu sou a neurótica do sono, porque, gente, durmam, viu? Parem com esse negócio de trabalhar 300 horas por dia e não dormir. Sono, ele é muito importante. Então, assim, eu sou a neurótica do sono e do autocuidado. Vou falar 500 milhões de vezes, gente, vocês vão cansar de me ouvir falando aqui de autocuidado. Porque é muito difícil a gente deixar essa responsabilidade da saúde emocional para o outro, qualquer que seja esse outro. A Uhum. empresa, o parceiro, a parceira, a mãe, o pai, a família. Obviamente, eu não estou falando de crianças e adolescentes, né? Estou falando De no adulto. aspecto do mundo adulto, já Uhum. formado. Sim. Crianças e adolescentes é um outro ponto, e eu já deixo aqui um dado de realidade chocante, porque suicídio é uma É o epidemia maior número, mundial. né? É o maior número. É, suicídio é uma epidemia mundial. No Brasil, os números são bizarramente altos, embora não sejam tão divulgados. Fica essa centralização em Uhum. setembro, mas eu até tenho um rancinho com setembro amarelo, que eu falo, gente, É chega o ano setembro todo, amarelo, na todo mundo. verdade, né? Esse cuidado, É esse a olhar tem que ser o vida. ano todo, é a vida. É, é a vida. E a gente tem um número altíssimo de adolescentes e de crianças já de 10 anos com Uhum. ideação suicida e Eu tentativa. fiquei impressionada, surpresa, confesso, quando estudando, né, um pouquinho aqui o conteúdo para a gente conseguir construir aqui, e eu fiquei surpresa o quanto o número de jovens, na Sim, verdade, em primeiro lugar, idosos, e logo sim, após vem os jovens dentro dessa, sabe, dessa ação suicida. E eu falei, caramba. sim, E o quanto isso ainda é um tabu a ser falado, seja nas famílias, seja dentro de uma empresa, seja em ações mais efetivas, né, para que possa sim, prevenir. E aí é como você está falando, o autocuidado, e não é por ser o setembro, o autocuidado, a valorização à vida, você tem que pensar nisso todos os dias. Eu acho que é uma sim, prática que você tem que fazer, né? É assim, é uma prática árdua, é um exercício árduo, mas que é necessário. Que é sim, com necessário certeza, para que a gente com consiga certeza. caminhar. E se não conseguir caminhar sozinho, eu gosto sempre de destacar isso, pedir ajuda, ir para profissionais que possam contribuir para que você consiga sair desse, né, desse vale, Com certeza, né? com certeza. Fê. Pode, e aí você falou do autocuidado, e eu bato muito na tecla, principalmente olhando para o lado organizacional, porque eu percebo que as pessoas também entram muito naquele piloto automático da produtividade. Ai, pega o 8, sai às 18 e fica naquela pegada e acha que a produtividade é isso, sabe? Que é você estar ali o tempo todo produzindo. E no meu olhar, produtividade não é isso. Produtividade é você fazer o que tem que ser feito naquele dia, nem que seja uma coisa, mas era o que você programou para fazer e fez, então você foi produtiva. Porque produtividade não é o volume, não é o número, mas é a qualidade como você faz o seu trabalho e como você olha para você. Como você termina o seu dia, você termina o seu dia
cansada, estressada, agoniada, doida para ir para casa, e no outro dia rezando para que a hora não chegue para você ir para o trabalho, ou você consegue produzir feliz, terminar seu dia, ir para casa, descansar, no outro dia acordar de manhã satisfeito. Eu falo muito das pausas restauradoras, Mari, da minha rede, porque eu falo que é um comportamento simples, mas que é efetivo, sabe? Claro, não vou generalizar que é efetivo para todo mundo. Como você disse, cada um tem seus recursos internos, seus gatilhos internos ali. Mas eu acho que é algo que você pode, de repente, colocar dentro do seu dia a dia e fazer esse movimento. E aí, como você disse, se observar para ver se funciona, se melhora, né? Sim, não, com certeza. Isso que você falou de você contar com uma rede, né, Fê? Eu vejo isso como imprescindível. Como eu disse, a gente não generaliza, mas esse ponto que você trouxe é algo que a gente pode generalizar sem medo, porque o ser humano ele não foi feito para estar sozinho. É algo que nos constitui e a gente aprende a ser humano, né? Tanto que na antropologia tem aquele caso, né, das meninas que foram criadas que não foram criadas numa sociedade, duas irmãs foram criadas com animais, e quando foram resgatadas e colocadas numa sociedade, não morreram, né? Elas não conseguiram ficar, porque você aprende a ser humano, né? Você não nasce assim, você aprende, né? Você aprende nas relações, na interação com a família, com os cuidadores, você aprende o que é amor, você aprende o que é o traquejo social, o que é o respeito, A os vida é limites, os relacionamento, né, deveres. Mari? A vida é relacionamento. Exatamente. Você Exatamente. não vive Então, sozinho. ah, Você precisa se exatamente. relacionar. Em algum pilar da Exatamente. vida, você precisa se relacionar. Exatamente. Exatamente. Então, isso que você trouxe da rede é muito importante. É que às vezes acontece, por muitas circunstâncias da vida, as pessoas terem pouca rede, quase nenhuma rede, né? Ou, como a gente fala na assistência social, você está numa vulnerabilidade, né, extrema ali e que você não tem rede, né? Mas você pode ver que, por exemplo, pessoas que não têm rede, como pessoas em situação de rua, eu trabalhei muitos anos com pessoas em situação de rua. Você olha que eles fazem rede na rua. Então eles se juntam, e aí, é meu irmão, minha irmã, meu tio, e aí você vai vendo, é um loiro, um negro, um ruivo, um japonês, e aí você fala, mas é sua família? A gente se conheceu na rua tal, e aí agora a gente anda junto, e aí um cuida do outro. Então você vê que mesmo numa situação de muita vulnerabilidade social, se a gente está cuidando da saúde emocional, porque obviamente nem todo mundo que está na rua não se cuida, as pessoas têm essa idealização, né? Quem está na rua não se cuida, e tem muita gente na rua que se cuida mais do que quem tem casa, inclusive. Né? Obviamente não é todo mundo que tem essa possibilidade, mas em algumas capitais, em alguns lugares do Brasil, e antes dessa situação, de novo, de fome, que infelizmente o país está se colocando, né? Porque a gente tinha superado isso. Uhum. Tem algumas pessoas em situação de rua que conseguem se cuidar mesmo de forma ainda precária, mas que se cuidam. E você vê esses laços, esses vínculos, as pessoas, porque é isso. A rede ela é muito importante, e às vezes a nossa rede não vai ser a família, né? Mas podem ser os amigos, podem ser inclusive colegas de trabalho, podem ser outras pessoas. Mas estar em rede eu acho muito importante, como você falou, Fê, para o cuidado da nossa saúde mental. Fortalece, né, Mário? Eu acho que Sim, fortalece, contribui muito para que você não se sinta sozinho, e principalmente se for uma rede onde você consegue enxergar que você tem ali uma inclusão, que você consegue estar ali sem julgamentos, né? Porque também tem que sim, ter essa atenção para isso, né? Porque às vezes você está sim, dentro de uma rede, mas a rede acaba julgando mais do que ajudando. Então, se você tem uma rede realmente efetiva, pautada no amor, na cooperação, né? Eu acho que isso é muito importante. Muitas das vezes é muito mais efetivo, dependendo sim, da situação, não é? sim, com certeza. E o que você acha, Mari, para a gente dar essa ressignificada um pouquinho com relação a esse cenário dentro das empresas, né? De alta produtividade, de cobrança ao mesmo tempo. O que você acha que pode ser feito de uma maneira
comportamental ou de atitude de maneira preventiva, para que a gente consiga evitar ali o estresse, para que a gente consiga mudar de uma maneira muito simples, porém efetiva, as nossas atitudes. Fê, eu acho que a gente precisa, de fato, trabalhar com outros modelos de produtividade, como você falou. Acho que vai ser um grande desafio. Eu estava lendo uma matéria sobre economia de grandes empresários, e aí eu estou falando grandes empresários, gente, porque no masculino mesmo, né? Porque as grandes empresas, os CEOs das grandes empresas são homens, né? Esse dado triste realidade, já deixo aqui o meu protesto, né? Sim, muito grande, inclusive. Mas eram, assim, CEOs de, sei lá, Volks. Eu queria lembrar até o nome das empresas, mas eu nem ia falar disso, mas com a tua pergunta eu lembrei disso, eu acho que é bem legal. E aí eles estavam perguntando para eles, eram uns 4 ou 5, e eles estavam perguntando para eles o que eles achavam no novo normal, né? Que é esse termo, né, ficou em voga aí. Agora acho que talvez está caindo um pouco, mas no novo normal, o que seria importante para a economia? E eles falaram uma série de questões humanas. Acho que a gente vai ter que aprender a como se aproximar, como se relacionar, a como ter rede, a como contar com apoio, a como pensar como a gente vai pedir para que os funcionários trabalhem, porque é isso, vai ter gente que perdeu, né, pessoas, vai ter gente que vai estar muito estressado com a situação, você tem, obviamente, uma questão do desemprego. Então eu trouxe esse pedacinho, foi em alguma revista de economia, se eu lembrar o nome depois eu falo, gente, não estou lembrando. Vou ficar aqui na cabeça para ver se eu lembro. Mas, enfim. E aí eu achei muito interessante que numa revista de economia as pessoas estavam falando sobre emoções, que é o tempo de... Eles usaram muito a palavra da solidariedade e da compaixão. E não é uma coisa que a gente ouve grandes empresários falando. Não é algo... Isso me chamou muita atenção. Não, principalmente com... Eu espero que as pessoas me entendam, mas se tratando de homens, porque a questão dos homens colocarem as emoções é mais difícil, porque o machismo ele faz isso, né? As mulheres, elas são julgadas por serem emotivas e os homens elogiados por não serem. Quando na realidade... Nós não fomos educados para se autocuidar e os homens também não foram educados para colocar para fora suas emoções. Então, acaba entrando ali aquela resistência, quando na verdade, às vezes, é um homem super sensível e com um olhar muito próximo, né, ao gênero feminino. Mas a masculinidade acaba falando mais alto, né, e criando essa resistência. Sim, exatamente. E a gente vai ter que repensar novos modelos. E eu acho que é aí que entra as consultorias, né? Esses dias uma consultora veio pedir uma opinião, veio fazer uma consultoria para a consultoria dela, e aí ela me mostrou a apresentação que ela ia fazer para gestores de uma grande empresa, e era uma consultoria toda humanizada, né? Para como esses gestores podem cuidar dos seus funcionários. E é isso, a gente precisa cuidar de quem cuida, né? A gente precisa promover um novo modo de olhar essas relações de trabalho, de olhar a produtividade, como você disse, produtividade é você trabalhar bem, num ambiente bom, em que você se sinta seguro para ser quem você é e se desenvolver, né? Então, obviamente que eu não estou aqui idealizando quando a gente fala de empresa, né? A gente está no mundo de Alice, então a gente vai todo mundo dar as mãos e ficar cantando, quando a gente sabe que o capitalismo coloca para a gente que a gente precisa render, produzir, que a gente precisa ser insubstituível, né? Então, eu quero ligar isso com o capitalismo porque eu realmente acredito que é possível, mesmo com um sistema como o capitalismo, a gente ter relações que sejam, sim, mais humanas. Sim. Mas a gente precisa que as grandes empresas liderem, né, Fê? Nenhuma transformação social, gente, ela veio se não tivessem os corajosos. Então, a gente precisa dos corajosos, né? E aí, obviamente, eu sei que quando a gente conta, né, de cima para baixo nessa cadeia, a história também já nos diz que a mudança ela nunca veio de cima para baixo, ela sempre veio de baixo para cima.
né, com muita resistência, com luta e tudo mais, Uhum. né? Mas eu vejo que a pandemia pode fazer com que as grandes empresas se sintam também como parte do problema. Se a Sim, gente não for parte do problema, a gente definitivamente não vai ser parte da solução. Então, verdade. para mim, é um novo olhar, né? E é possível a gente alinhar, sim, produtividade, capitalismo com relações mais humanas. Para mim, esse é o segredo, inclusive, como país, para a gente conseguir sair economicamente, politicamente, emocionalmente, né, dessa crise que está instaurada e que o Brasil, até pelas escolhas dele, vai sofrer muito mais do que outros países. E pegando um gancho no que você está falando, Mari, eu acho também interessante a gente destacar que isso é uma visão de grandes empresas, mas a gente também sabe que a realidade é na grande, mas que na pequena ou média, muitas das vezes isso não acontece, né? Então, Sim, é sim, importante também, assim, dentro do meu olhar, como você inclusive falou anteriormente, a gente também precisa construir esses momentos. Se a empresa não oferece, construa você esse momento. exato, Construa exato. você a sua qualidade de vida com aquilo que você tem hoje. Não espere o quando, Maravilhoso. né? O quando você estiver na grande Sim, empresa ou quando você estiver no... Não. Independente do cargo, independente se é grande, média ou pequena empresa, eu acho que é importante você criar a sua qualidade de vida. De que forma? Aí tem várias estratégias, né? Que você sim. cada um vai buscar ali dentro da sua realidade, colocar, A gente pode dar adaptar, algumas dicas. né? Já que Uhum, de repente sim, você não pode mudar de empresa, que você mude a forma como você trabalha, né? Olhando sim, para dentro. Opa, calma aí. Eu tenho que parar para comer, eu tenho que almoçar, eu tenho que tirar minhas pausas, entendeu? Não dá para eu ficar trabalhando todos os dias até altas horas após. Enfim, são questões que precisam ser pensadas, mas eu acho que é importante também dividir a responsabilidade, sabe? Porque muitas vezes acaba somente esperando do outro lado, mas você também pode fazer um mínimo de movimento, que esse sim, movimento, com certeza, para você vai fazer uma grande diferença. E dependendo, se for uma empresa com um olhar humanista, né, uma que olha ali e sim, entenda que pessoas são as que trazem resultados e, consequentemente, precisam ser sim, olhadas para ela, sim, essa mudança ela vai acontecer em algum momento, quando a gente não consegue identificar. Mas eu acho que é importante a gente saber dividir também isso um pouquinho, porque senão fica só o outro lado, eu não faço porque a empresa não oferece, eu não faço porque a empresa é isso, eu não faço. Mas a gente sabe que, infelizmente, esse movimento ele é muito pequeno. E às vezes até acontece, mas sim. acontece no nível de empresa grande. Para chegar lá na média pequena, esse movimento às Bem vezes é pequeno. difícil. Sim, Ou então, às vezes, é até o contrário, acontece nas pequenas e médias e na grande não acontece, né? Tem todo um cenário aí para cada situação, mas é importante que a gente tenha essa consciência de modificar o nosso comportamento, porque a gente pode sim, modificar o nosso comportamento, a gente pode mudar os nossos hábitos, né? A saúde mental, a saúde emocional, eu volto a dizer, é uma prática. Se você quer qualidade de vida, pratique, né? Não sim, espere o com certeza. se, não espere o quando, né? Faça agora, pense no Sim. E como não e faça. espere o transtorno Não também, né, espere, Fê? não Não espere a espere. doença vir, né? Não espere a doença, Exatamente. não espere É, escapar, não, sabe? Eu acho que são situações exatamente. que você pode até complementar, e aí eu não sei se de repente eu estou sendo muito é, deslumbrando não, mas achando que é possível, mas eu acho que tem situações, Mari, que dá para a gente identificar. Se a gente se Sim, autoconhecer, autoconhecimento, aí vamos falar de autoconhecimento. Se você se conhece, você consegue identificar quando você não está bem dentro daquele ambiente, sim, quando algo não está normal. E aí você precisa ter a humildade de olhar para você e tentar pensar o que está acontecendo, né? Eu sim. acho que isso também ajuda e é essencial para que você consiga construir esse autocuidado. Se a sua empresa não oferece, você fazer a construção dele dentro do seu território ali de trabalho, dentro da sua rotina. Então, o autoconhecimento ele te ajuda muito a você
olhar para dentro e entender, opa, tem algo que não está normal. Às vezes são pequenos gatilhos de sintoma ali que você acha que é bobagem e que não, né? O corpo já está te dizendo ali, olha, você está exausta, olha, você está precisando, está correndo muito, enfim. Eu acho que são coisas que a gente precisa pensar. E aí, fazendo aí as minhas construções aqui de estudo para poder construir com você, eu achei um texto que eu falei, essa Mari, inclusive, deve conhecer esse texto, que é da Eliane Bru. Eliane Bru, Ai, eu adoro. que fala sobre eu até peguei aqui um pedaço que eu falei, cara, resume, na verdade, o que nós estamos vivendo hoje. Exausto, correndos e dopados. Né? E aí eu trouxe, queria até pedir licença para as pessoas que não conhecem, de repente depois pesquisar, mas ouvi agora rapidinho um pouquinho desse trecho que fala exatamente sobre estamos exaustos e correndo. E a má notícia é que continuaremos exaustos e correndo, porque exaustos e correndo virou a condição humana dessa época. E já percebemos que essa condição humana, um corpo não aguenta. O corpo, então, virou um atrapalho, um incômodo, não dá conta, adoece, fica ansioso, deprime, entra em pânico. E assim dopamos esse corpo falho que se contorce ao ser submetido a uma velocidade não humana. Viramos exaustos, correndo e dopados, porque só dopados para continuar exaustos e correndo. Pelo menos até conseguirmos nos livrar desse corpo que se tornou uma barreira. O problema é que o corpo não é um outro. O corpo é o que chamamos de eu. Então, a gente precisa olhar para a gente, porque é o nosso corpo. O corpo não é o outro. O corpo não é uma máquina. O corpo, sabe? Eu achei esse trecho e falei, cara, esse trecho ele diz um pouquinho do que nós estamos vivendo e do que nós precisamos refletir, desacelerar e olhar um pouquinho para o que nós chamamos de eu. Porque senão daqui a pouco a gente vai viver dopado, cheio de remédios, para poder conseguir produzir, para poder conseguir entregar, né? Para se sentir ali pertencente, de repente, dentro de um ambiente ou de um cenário, porque às vezes as pessoas se propõem justamente a isso para se sentir pertencente ali, né? Naquele local, naquele momento, naquele ambiente. E eu não sei até que ponto isso é saudável ou não. Então, acho que esse texto vale uma bela de uma reflexão, para a gente não dopar o nosso corpo, mas olhar com um olhar mesmo de carinho, sabe? De afeto, de autocuidado. Eu acho que isso é uma das formas que a gente precisa ressignificar a forma como nós sentimos e vivemos. Fê, eu meio texto da Eliane Brum, né, jornalista, eu sou apaixonada por ela. Eu tieto ela, eu mando e-mails pra ela, eu peço live, eu sou uma stalker dela, gente. Mas um dia eu conseguirei. Ela até respondeu um Visão e-mail. positiva de futuro. Visão positiva. Ela respondeu um e-mail para mim dizendo que ela não conseguia durante a pandemia, mas que eu podia continuar tentando. Uma hora dava certo. Então, assim, eu sou apaixonada por ela. Acho que a Eliane, ela traz sempre perspectivas. Ela não fala mais do mesmo, né? Porque quando a gente pensa em todas essas questões de autocuidado, Fê, e a gente vai lendo sobre isso, a gente sempre se depara com alguns pontos em comum, e eles são realmente importantes, né? Mas isso que ela coloca, né? Que pra gente não ficar dopado, quer dizer, a gente se dopa para continuar correndo, né? Ou corre para se dopar, quase isso, né? A gente não sabe nem onde começa, né? O que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. E aí eu quero só fazer um parênteses em relação a medicamentos. Ela diz que viramos exaustos, correndo e dopados. Porque só dopados para continuar exaustos e correndo. Sim. Ou seja, só chega um medicamento para dar conta. Porque senão você não aguenta. Sim. É o corpo, né? Eu quero fazer um parênteses com essa questão do medicamento. As pessoas sempre me perguntam, você acha errado tomar medicamento? Gente, os medicamentos, eles nos ajudam. Muitas vezes eles são importantes até para o processo da terapia. Às vezes, se a gente está numa crise muito aguda, de ansiedade, de depressão ou de alguma outra questão, né, emocional, um sofrimento psíquico muito intenso, o medicamento ele pode nos ajudar.
Só que a gente precisa entender o seguinte, que o remédio para a psicologia é diferente da medicina, a questão da cura. A medicina, o que é a cura para a medicina? A cura para a medicina é, você tem lá um vírus, né, que está lá causando uma inflamação no seu pulmão, que é o coronavírus. A gente precisa de uma vacina que vai lá combater esse vírus e eliminá-lo do nosso organismo. Isso é a cura para a medicina. Para a psicologia, eu tenho burnout, então eu estou esgotada, eu não tenho vontade de levantar, não tenho vontade de trabalhar. Quando eu penso em trabalho, eu tenho palpitação, eu sou frio, eu começo a tremer, eu escuto a voz do meu chefe, eu já começo a tremer, eu não consigo mais olhar para o ambiente do trabalho. Exatamente. Então, e aí você pensa, se eu tomar um medicamento, isso vai erradicar? Não. Se você tomar um medicamento, isso pode ser controlado, mas você precisa encontrar, que foi um pouco do que a Fê falou, o sentido das coisas. E aí entra a terapia. A terapia ela não cura. A terapia busca ampliar o sentido das coisas. Ela busca ampliar e ela busca, que é o caso da depressão, a depressão ela tira o nosso sentido, ela tira o tom, né? A nossa vida ela é colorida. A depressão deixa tudo cinza, é uma cor única. Né? Então, a terapia ela ajuda a ampliar isso. Né? Então, é importante a gente tirar essa idealização de que a terapia cura. Né? A terapia nem é o objetivo, nem é a pretensão dela. Porque, como eu disse... É uma ferramenta, né, Mari? Depende de uma série... Exatamente, porque depende de uma série de pontos. Acho que isso é um dado importante, né, para a gente deixar aqui registrado, para as pessoas entenderem um pouco como funciona esse processo de terapia e de adoecimento também. E aí o que você falou que eu achei que é muito legal, Fê, e é uma dica preciosa, e eu vou dar algumas outras também, é a gente olhar para as emoções. Isso de você entender, porque uma das questões do burnout, né, é justamente você ter uma irritabilidade, você ter mudança de humor, e aí você pensa, ai, nossa, tem dia que eu acordo assim, tem dia que eu acordo, tem dia que eu acordo super feliz, tem dia que eu não quero ver ninguém, nem falar com ninguém, e eu colocar isso dentro de uma normalidade. Ah, não, mas é assim mesmo, né? Mas se você não era assim o ano passado, por que é que esse ano você está assim? Né? Ai, adorei. Acompanhamento psicológico é um dos melhores caminhos para o autoconhecimento. Maravilhosa, Micaela, isso aí. Mica. E é mesmo. Obrigada, Mica, pela contribuição. Quem mais tiver dúvidas ou pergunta, quiser contribuir, fiquem à vontade, Sim. viu? Eu concordo mesmo, é mesmo. Então, assim, é importante você se aproximar de você e entender por que eu estou sentindo isso ao ir trabalhar? Por que eu estou sentindo isso dentro dessa relação? Né? E a gente tem escolhas, né, Fê? A linha que eu trabalho, um dos pilares é a responsabilidade. Então, como a gente encara a vida, o trabalho, as relações, é com escolhas. E escolhas, nem sempre tem uma escolha boa. As pessoas falam pra mim, não, mas eu não tive escolha. Não, eu não tive escolha. Ou eu ia trabalhar ou eu passava fome. Então você fez uma escolha. Para não passar fome, você foi trabalhar. E se eu não posso mudar, como você bem disse, eu não posso nesse momento deixar esse trabalho, talvez eu possa mudar a relação que eu tenho com ele. O grau de importância, como eu olho a produtividade, como eu olho esse ambiente, como eu olho tudo isso, né? E aí realmente só num processo terapêutico, mas eu deixo aí algumas dicas da gente pensar que quando a gente não consegue mudar o cenário, a gente pode mudar a gente, né? E aí é dentro da terapia que a gente consegue trabalhar um pouco nesse sentido, né? Então, eu acho que é um pouco por aí, assim, Fê. Mas o texto, eu amei o texto dela, mas que a gente não precise, de fato, se dopar, né? Que a gente possa seguir na vida com todas as nossas tonalidades, fazendo o uso responsável dos medicamentos. Na verdade, eu acho que aqui ela faz até uma... Eu li o texto, parte do texto, uma crítica. E uma crítica, né? Na verdade, eu vejo como uma crítica, para a gente não se dopar de remédio, mas entender que nós somos um corpo humano e a gente precisa olhar para a gente, né? E não que eu gosto de ampliar...
sim, é que eu gosto de ampliar o sentido do medicamento. Claro que ela está fazendo uma crítica, mas eu sou da área da saúde. Uhum, Então, sim, tem que eu também defender, entendo tem que equilibrar, na e a verdade. gente, a gente tem um tabu, né? As pessoas têm vergonha de dizer que tomam um remédio. Isso não é vergonha para ninguém, gente. Se você tem pressão alta, por exemplo, se você tem diabetes, você toma remédio, você fala para todo mundo com o maior orgulho do quanto você se cuida, né? Se você toma um antidepressivo, tá tudo bem, né? Eu quero acolher as pessoas, né? Para as pessoas não acharem que isso é para elas, né? Eu entendo a perspectiva da Eliana, eu adoro ela, mas eu sou da área da... Destacou no início da conversa, Sim, tem pessoas que conseguem caminhar sozinha, sim, bus- sim. tirando de dentro de você a motivação, Sim, o empenho ali de fazer algo diferente no seu dia a dia, mas tem outros que precisam ter uma sim. ajuda E tá de tudo um bem. profissional. E tá tudo certo. Eu Isso. acho que você precisa entender o momento que a hora que eu preciso pedir ajuda, eu tenho que pedir e não ter vergonha. Né? Eu acho que é isso que é Sim, importante a gente deixar bem claro aqui. O equilíbrio não sim, é o sim, extremo, né? É o sim, equilíbrio, é o eixo, né? Você sim, se exato. É equilibrar aqui, isso, não é o extremo, é você ter o é isso, equilíbrio. É isso que eu acho que a gente precisa deixar claro aqui. Não é que um é o certo, o outro é errado. É equilibrar as é isso, emoções. Equilibrar as é emoções. isso, é isso. É o se cuidar, né, Fê? Se precisar de medicamento, se precisar de profissional, se consegue com as próprias ferramentas, aí são etapas do autocuidado. Hum, Mas a educação para o autocuidado, ela é importante, ela é imprescindível e que seja uma herança de tempos tão difíceis que a gente vive. Que a gente entenda que o autocuidado ele é prevenção. O autocuidado não é enxugar o gelo depois que a gente já está em crise, que a gente já está mal, né, que a gente já está com esgotamento. O hum, autocuidado ele é preventivo, né? É o estar perto de mim, é o me conhecer, é atender as minhas necessidades, é entender também que vão ter frustrações sim. negativas, percalços no caminho, é E que vai ter entender que momentos que emoções. vai te levar a chorar e tá tudo certo, porque nem tudo na Sim, vida é só claro, com felicidade e certeza. sorriso. Você vai ter Não, momentos não. que você vai ter que Sim, chorar. sim. O fato de você buscar autocuidado não significa dizer que você vai evitar certas emoções. Não, porque vai ter Não, emoções que vão você vir, não vai evitar. né? Eu É, acho que o importante é você entender até que ponto sim, você quer ficar com aquela emoção que te sim. faz bem ou com aquela outra que não te faz tão bem, né? E aí volta a dizer que tudo é um equilíbrio e, como você bem disse, levar a responsabilidade, que é o que eu chamo de autorresponsabilidade, né? A gente precisa ter essa autorresponsabilidade, Sim, né? sim, Para poder sim. Não, conseguir. a gente, não, com certeza. Essa questão de a gente pensar nas emoções, né? é, a gente precisa ressignificar o que a gente chama de emoções ruins. Gente, E emoções como, são Mari, emoções. aproveitando e ressignificar, a nossa live acho que ainda tem mais 10 minutos, é isso? Acho que ainda tem mais 10 minutinhos. Como Eu, será? Eu acho que não fica. Acho que você começou um pouquinho antes das 8, das foi das 9. 9? Ixi, então É, é. não Vou dar quero uma que, última não quero que dica. derrube. Vamos lá. Não, fica tranquila. Vou dar uma Ó, dica tem rápida. 1 minuto e 56 restantes. Pronto. Eu Para vou dar uma você dica falar aí o que que a rápida. gente pode fazer assim de uma forma muito simples, mas que é possível a gente viver a vida de uma maneira, como eu posso dizer, com mais qualidade de vida. Como ressignificar a nossa vida, Sim, sempre olhando para o autocuidado, para uma melhor qualidade de vida, para um melhor ambiente profissional e sem esperar muito do quando. Não, é você, com você mesmo. O que que você, o que que eu posso fazer para melhorar essa minha qualidade de vida e esse meu autocuidado? Vamos trazer a autorresponsabilidade, né, para cada um de nós. Eu acho que sim. esse é o caminho. Para mim é terapia, Fê. Essa questão de ressignificar as emoções, a gente precisa de terapia. Tem pessoas, obviamente, que têm mais ferramentas e aí elas conseguem fazer esse caminho sem uma ajuda profissional. E Uhum. a outra dica é lide com as suas emoções. Sejam elas tristeza, raiva, angústia, tudo isso é energia. Ela pode ser energia. Então, canalizar as energias. Se não consegue sozinho, busque ajuda profissional. É isso, Fê. Uau! Meu amor, 38 segundos restantes.
gratidão mais uma vez. Foi lindo e eu tenho certeza que a gente vai ter outros momentos, porque tem muita coisa para se falar. Ó, eu tinha aqui, acho que 2 páginas, mas foi, acho que super pertinente o que nós tínhamos para falar hoje. Eu acho que era isso verdadeiramente que tinha que ser falado, que ser construído. E gratidão, Mari. Obrigada. Um prazer. Um grande beijo. Gente, obrigada pela participação de vocês. Mais uma live da Negra. Até a próxima. Tchau. Tchau, Fê. Tchau, tchau, gente.